No Impressões de hoje, o destaque, o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Vamos conhecer mais da história desse baiano de Umburanas, que na Paraíba fez faculdade de Direito, constituiu família e construiu a carreira pública. O trabalho na Procuradoria de João Pessoa e da Paraíba. A conversa agora no programa Impressões. Olá, então vamos começar a conversa agora com o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Procurador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Impressões. Agradeço, Ariel, o convite. É uma satisfação enorme estar aqui e poder participar desse programa Impressões, da TV Assembleia. Muito bem, para quem não sabe, o procurador não nasceu na Paraíba, mas na Bahia. É isso mesmo, procurador? Exato. Fala aí dessa trajetória. Eu sou baiano, eu nasci numa cidade chamada Umburanas, é uma cidade pequena da região centro-oeste da Bahia, uma cidade de 15 mil habitantes. Meus pais têm uma propriedade lá, ainda hoje eles possuem essa propriedade, apesar de eles estarem residindo aqui na Paraíba. Aqui em João Pessoa. Em João Pessoa, mas essa propriedade se mantém. Eu tive a oportunidade de fazer um pequeno acervo lá, do meu avô, e que foi o fundador, e eu vim para cá no final da década de 80, para ser mais preciso, no ano de 89. Né? Vim para fazer faculdade. Eu já tinha uma irmã que residia aqui em João Pessoa, já tinha feito faculdade, já tinha terminado o curso de psicologia, e ela me convidou para vir para cá. Eu estava naquela época de fazer vestibular, fiz na Bahia, fiz lá na UFBA, e aí fiz aqui, passei e vim morar aqui. Lá você fez vestibular para comunicação? Fiz para comunicação na Bahia, não passei, aí fiz aqui para comunicação, passei na UFPB e comecei a cursar o curso de comunicação na área de jornalismo. Me identifico muito, gosto muito, e posteriormente passei no vestibular para Direito, na cidade de Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. E naquela época você até eu poderia transferir o curso de Comunicação Social da UFPB para o EPB, e desde que houvesse compatibilidade de horários, eu poderia fazer os dois cursos. Porém, eu optei por fazer Direito e concentrar em Direito, tendo em vista que eu trabalhava. Eu também passei num concurso para o Ministério Público Estadual, tão logo eu cheguei aqui na Paraíba, fiz esse concurso e passei, praticamente na mesma época que eu passei no vestibular. E em razão de eu trabalhar, eu não tinha condições de fazer os dois cursos, então eu tive que optar por um, e aí optei por Direito. E parece que você teve uma infância num lugar bem humilde, de família. Sim, até os meus 14 anos eu ajudava o meu pai na agricultura. Né? Eu trabalhava na roça mesmo, né? Capinava, trabalhava com quebra de mamona, quebra de milho, enfim. Posteriormente, meu pai adquiriu uma melhor condição financeira, comprou uma casa em Jacobina, que é uma cidade que concentra a cidade polo, que a gente chama da região, né? E eu fui estudar em Jacobina. Mas estudava em Jacobina e sempre nas férias retornava para Umburanas, para a roça lá do meu pai, e as férias era na roça. Meus pais são vivos até hoje. Como se chama no caso? Eu tenho um orgulho de ter meus dois pais vivos. O meu pai, o nome dele é Adolfo Teixeira da Gama, ele tem 95 anos de idade, né? Está, graças a Deus, bem de saúde, a mente lúcida, tem uma certa dificuldade de locomoção, por conta de um problema de coluna, justamente pelo fato dele ter trabalhado muito na agricultura, mas está muito bem de saúde, graças a Deus. E a minha mãe, a Natália Carneiro da Gama, ela tem 85 anos de idade, tem uma diferença de 9 anos de idade entre um e outro.
Eles estão casados há 65 anos, né? E foram ao todo foram 11 filhos, sendo que 2 faleceram, né? E 9 estão vivos, 5 aqui na Paraíba e 4 espalhados, 2 na Bahia, e 3 na Bahia e 1 em Brasília. Mesmo sendo um homem da roça, ele já tem uma visão aberta para o estudo. Sem dúvida. Meu pai, com muita dificuldade, ele conseguiu fazer com que todos os seus filhos tivessem a oportunidade de estudar. Eu sou um dos mais novos, né? Na realidade são 9 vivos. Na escala, na ordem decrescente, eu sou o penúltimo. E eu sempre gostei muito de estudar e abracei a oportunidade que meu pai me deu na época, que foi justamente morar em Jacobina, e terminei o ensino médio lá em Jacobina, e como lá não possuía faculdade, e eu tinha pretensão de fazer faculdade, e eu sempre tive esse objetivo de fazer ou Direito ou Comunicação, então eu optei por vir morar na Paraíba. Comunicação tinha influência de alguém, alguma pessoa que você admirava, tem algum referencial? Por que a comunicação? O Direito teve a influência do meu avô, porque ele costumava dizer que teria muito orgulho de ter um neto advogado. Porque teve uma cena, um fato que aconteceu, que meus pais tinham uma pequena propriedade, era uma pequena comunidade rural, em que tinha a casa do meu pai, tinha a casa do irmão do meu pai, mais 2 irmãos, e a casa do meu avô. E teve uma época lá que o meu avô fez um empréstimo no banco para cultivar a pequena propriedade e, infelizmente, devido à seca na região, que é uma região que, apesar de ter um solo fértil, mas chove muito pouco, ele perdeu tudo nesse ano. E aí eu me lembro que uma vez eu devia ter uns 12 anos de idade, e chegou um senhor fazendo uma cobrança da duplicata do empréstimo que ele tinha feito. E ele explicou para o fiscal do banco que não havia como ele pagar porque a lavoura tinha perdido, ele não tinha conseguido colher nada. Mesmo assim, o banco insistiu que ele teria que pagar, e na época eles tiveram, os filhos, né, juntamente com ele, meu avô, tiveram que fazer uma espécie de cota, vendendo uma parte de cada propriedade para poder levantar fundos suficientes para poder quitar o banco. E eu me lembro muito bem daquela cena porque ele chegou para mim, chorando na época, e disse assim: olha, meu filho, você tem que estudar para você ser advogado, porque se a gente tivesse um advogado na família, um fato como esse não teria acontecido. Porque é uma injustiça muito grande eu pagar por um empréstimo que eu contraí, mas que eu investi tudo na roça e perdi. Então aquilo gravou minha memória, eu fiquei realmente com aquela história na cabeça e decidi que eu faria Direito e que faria Comunicação Social. A questão de Comunicação Social é porque sempre foi um curso que eu gostei muito, eu gosto muito, eu admiro muito a profissão de jornalista, de levar a comunicação, de levar a informação para as pessoas, assim, nas suas variadas, seus variados ramos, seja o jornalismo investigativo, seja o jornalismo informativo, eu admiro muito. Então, e eu acho que tem tudo a ver com Direito. Acho que tem tudo a ver com Direito. Aliás, muitos jornalistas são advogados. Muitos jornalistas são advogados, exatamente. Então, eu comecei fazendo Comunicação Social na UFPB, ainda cursei até o 4º período, mas devido ao fato de não conseguir compatibilizar os horários, tendo em vista que eu trabalhava, eu acabei optando pelo Direito, talvez para, digamos assim, por conta dessa história que eu relatei do meu avô, que ficou na minha cabeça, e eu achei que eu deveria seguir a carreira jurídica. É verdade que o senhor chegou a trabalhar como revisor no antigo jornal O Norte? Essa é uma cena engraçada. Eu tinha acabado de chegar aqui na Paraíba, estava sem dinheiro, desempregado, minha família, minha irmã, eu morava na casa da minha irmã no Valentina Figueiredo, era uma casinha pequena, eu dormia na sala. E aí eu comecei a procurar emprego, e um certo dia eu estava caminhando pela calçada ali da Dom Pedro II, e vi uma placa, precisa-se de revisor. Na realidade eu não sabia nem o que é que o revisor fazia. E eu adentrei na sala do
que era inclusive Rubem Nobre. Eu estava lá e eu me apresentei e ele disse, olha, você é formado em comunicação social? Eu disse, não sou formado, eu estou cursando, né? Na realidade, eu não tinha nem começado o curso, porque eu tinha acabado de passar no vestibular, não tinha feito nem a matrícula. Ele disse, você está em qual período? Estou no 5º. Na realidade, foi uma forma que eu encontrei de aproveitar a oportunidade. E ele disse, olha, você vai submeter um teste, tem mais 10 pessoas concorrendo, e só tem uma vaga, e é uma redação. E aí ele passou, colocou para eu fazer a redação, eu fiz uma redação que era justamente falando sobre a profissão do jornalista, e acabei sendo o primeiro contemplado, né? E aí eles me contrataram e eu passei a desenvolver as funções de revisor, que na época você tinha a digitação dos textos, né? Você digitava os textos, os datilógrafos, né? O pessoal digitava os textos que os jornalistas iam para as ruas, faziam as matérias, né? E encaminhavam para fazer a datilografia, para digitar, fazer a digitação. E depois você tinha que fazer o comparativo entre a matéria original e a matéria digitalizada. Porque muitas e muitas vezes faltavam pedaços do texto porque o digitador engolia, digamos assim. Então era justamente você verificar se havia compatibilidade entre o texto original e o texto digitado. Como eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu nunca gostei de fazer só o óbvio, né, eu acabava alterando muito a redação dos textos dos jornalistas. E uma vez eu fui chamado a atenção por Lorival, né, que na época era o gerente da oficina, e aí me disseram que o diretor da redação queria falar comigo. E eu fui até a redação. Quem era o diretor? No momento eu não me recordo, eu não sei se era Walter Galvão, eu não me recordo bem. Eu sei que eu fui chamado lá na diretoria da redação, já preparado para ser demitido, e fiquei surpreso quando ele disse que eu ia fazer uma experiência na redação. Porque observou que eu redigia bem, que alterava os textos dos jornalistas, apesar deles ficarem chateados, mas acabavam concordando que naquela redação teria ficado mais ajustada, né, a modificação. E acabei indo para a redação. Então trabalhei um período ainda na redação do Jornal Norte. Muito bom. Nós vamos agora a um intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com essa conversa com o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Daqui a pouco. No programa Impressões de hoje, nós estamos conversando com Gilberto Carneiro, Procurador-Geral do Estado. Procurador, o senhor veio para João Pessoa e constituiu família aqui na capital. Sim, exatamente. Eu vim inicialmente, como eu salientei, eu vim para João Pessoa cursar o curso de Comunicação Social, né? Aqui também fui aprovado no concurso do Ministério Público Estadual, que funciona aqui ao lado da Assembleia, como servidor público e posteriormente, quando eu fui aprovado no curso de Direito, foi na UEPB, na Universidade Estadual de Campina Grande, e eu pedi transferência do meu trabalho no Ministério Público para Campina Grande e tranquei o curso de Comunicação Social na UFPB. Fui morar em Campina Grande. E lá eu terminei o curso de Direito, lá eu fiz a especialização. E lá eu conheci a minha atual esposa, Ana Patrícia, que é advogada e que é lá de Campina Grande. Casei no ano de 2005, né, e tenho 2 filhas, né, Ana Júlia, de 6 anos, e Luna Carneiro Gama, de 12 anos. Né. Elas, na realidade, Luna nasceu tão logo eu casei, pouco tempo depois, né, e Ana Júlia já nasceu agora em 2010. Inclusive, me lembro que foi justamente no período da efervescência da campanha de 2010. O senhor terminou Direito, chegou a exercer o cargo de Direito, o ofício de advocacia? Sim, sim. Quando eu terminei o curso de Direito, eu fiz a especialização e abri um escritório em Campina Grande. Eu atuava com esse escritório lá em Campina Grande e foi justamente na época, eu acredito que em 98, eu conheci, na época,
à época, o vereador Ricardo Vieira Coutinho, que hoje é o governador, e que ele estava sendo candidato a deputado estadual. E estava precisando de ter alguém em Campina Grande que pudesse fazer o acompanhamento jurídico do mandato dele. E me conheceu através de alguns trabalhos que eu fazia na faculdade, como presidente do Centro Acadêmico Sobral Pinto, que eu fui presidente eleito do Centro Acadêmico de Direito. E a partir daí eu comecei a desenvolver o trabalho junto ao mandato. Ele foi eleito deputado estadual. Já existia, de uma certa forma, um trabalho de militância. Sim. Eu militei, eu era militante, tanto dentro do movimento estudantil, eu fui presidente do Centro Acadêmico, fui diretor do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, e atuava de forma muito ativa. Ligado a algum partido? Não. Ligado só às causas do movimento estudantil. Inclusive, na época, uma grande questão foi uma taxa que a universidade cobrava para fazer a matrícula. Eu me lembro que nós encampamos uma luta para acabar com essa taxa e conseguimos derrubá-la na justiça, inclusive. Esse foi um grande movimento que houve em toda a universidade. E foi a partir daí que eu conheci o vereador à época, e a partir daí comecei a desenvolver um trabalho com ele no seu mandato, quando ele foi eleito deputado estadual. Eu já tinha saído da universidade, não tinha mais nenhuma relação com o movimento estudantil, porque eu já tinha terminado o curso. E aí criei vínculos com o mandato dele. Ele ficou como deputado estadual, depois foi reeleito deputado estadual. Posteriormente, em 2004, ele foi candidato a prefeito de João Pessoa e me convidou para vir morar em João Pessoa, mesmo antes de ser eleito, porque ele queria que eu atuasse na campanha dele como candidato a prefeito, em 2004. Eu me mudei para João Pessoa, fiz esse trabalho na campanha dele em 2004, ele foi eleito prefeito e depois de eleito me convidou para assumir a Procuradoria-Geral do município. A partir daí, estou até hoje nessa luta. Passou do município, veio para o estado e aí sempre nesse trabalho como procurador. O procurador é aquele que defende, então, e intermedia na justiça, essas causas que chegam ao estado, é isso? Sim, na realidade, a função do procurador-geral e a função da Procuradoria-Geral do Estado, eu coloco sempre o seguinte, como sendo uma função de Estado. A Procuradoria-Geral, ela possui uma carreira de Estado, são procuradores que têm uma carreira jurídica. Eu, particularmente, não sou da carreira, preciso salientar isso, porque o cargo de Procurador-Geral, ele não é exclusivo da carreira, ele é um cargo de agente político, de agente de confiança, portanto, pode ser nomeado pessoas estranhas à carreira, desde que, evidentemente, seja advogado. O requisito legal é esse. Eu fui convidado, em 2011, pelo governador Ricardo Coutinho para assumir a função de Procurador-Geral do Estado, estou até hoje. Mas a carreira de procuradores de Estado, com exceção do Procurador-Geral, todos os demais eles são mediante concurso público, e são vitalícios. A Procuradoria funciona basicamente na defesa do Estado, em relação a inúmeras ações que são ajuizadas contra a Fazenda Pública. Aí eu posso citar exemplo, uma diferença de salário que o servidor acha que tenha, em decorrência de algum plano de cargos e carreiras que foi implantado. Então ele entra na justiça e a Procuradoria vai fazer a defesa, vai dizer, olha, não, você não tem esse direito, e caberá ao juiz julgar. Assim como a Procuradoria também atua na condição de autor. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, uma malversação de dinheiro público, porventura, então cabe à Procuradoria entrar com a ação, ou mesmo para fazer cobrança de devedores com a Fazenda Pública, as chamadas execuções fiscais. Então, uma empresa, pessoa jurídica, que não recolheu devidamente os impostos devidos à Fazenda Pública. Ali, através da Receita, se lava um auto de infração, posteriormente se constitui um título executivo, escreve na dívida ativa e o Estado vai executar na Justiça. É com esse dinheiro, evidentemente, que o Estado arrecada, com a grande participação da PGE, que se faz os investimentos em educação, em saúde, construção de hospitais, construção de escolas e por aí vai. O senhor nunca pensou em trilhar pela política mesmo,
partidária, como candidato, como gestor público, como parlamentar? Não, Ari, eu particularmente nunca vislumbrei essa possibilidade. Eu não me vejo com esse perfil, né? Eu sou advogado, eu exerço uma carreira jurídica, eu sou também professor, eu sou da universidade, sou da Unip, estou licenciado devido ao meu cargo, mas gosto muito de ensinar, e me vejo como advogado. Exerço uma carreira de confiança, uma função de confiança temporária. Eu costumo sempre dizer que eu não sou Procurador-Geral do Estado, eu estou Procurador-Geral do Estado, amanhã ou depois eu poderei não estar. Agora, advogado, não, advogado eu sou advogado. Qualquer dia que eu deixar de ser Procurador-Geral, eu voltarei a ser advogado com muita honra. Como procurador, o senhor é um homem notável, bastante conhecido na Paraíba, mas o senhor almeja outros sonhos, né? Voos maiores, como chegar à magistratura, coisas desse tipo assim? Eu uso sempre uma palavra que meu avô, uma frase que meu avô dizia o seguinte, ele dizia: meu filho, trabalhe, porque o êxito é consequência, a causa é o trabalho, e o êxito advém do trabalho, advém da causa. Então eu gosto, tudo que eu faço com dedicação, eu faço com zelo, eu faço com amor. Eu sou muito envolvido com as causas do Estado, eu tenho uma preocupação muito grande com o bem-estar da população, em procurar buscar recursos para que, através desses recursos, possam atender às várias demandas da sociedade. Em relação ao futuro, eu acho que isso é consequência. À medida que as oportunidades forem surgindo, e nesse ponto Deus tem sido muito generoso comigo, né, as oportunidades que eu tive, né, e chegar onde eu cheguei, advindo de uma cidadezinha de 7 mil, 8 mil habitantes, e estar hoje na condição de Procurador-Geral do Estado, para mim é uma honra muito grande. Eu já me dou por satisfeito e agradeço muito a Deus, e também, evidentemente, não posso deixar de reconhecer isso, agradecer ao governador Ricardo Coutinho, porque eu tenho uma trajetória de vida profissional ao seu lado há quase 20 anos. Hoje, 20 anos depois, aqui na Paraíba, hoje o senhor é mais paraibano, mais do que baiano? É difícil. Eu não tenho mais o sotaque baiano. Todas as vezes que eu vou à Bahia, há uma revolta generalizada, porque dizem que eu reneguei, né, ao sotaque baiano, que ninguém faz isso. Isso é crime, pena capital na Bahia. Mas, assim, eu gosto muito da Bahia. Eu vou sempre à Bahia, pelo menos uma vez ao ano. Eu tenho, como salientei, eu tenho 3 irmãs que moram na Bahia. O meu pai ainda tem a sua pequena propriedade lá na cidade de Umburanas. Eu tenho uma irmã que mora lá e toma conta, cuida bem direitinho. Nós fizemos uma espécie de museu lá da casa onde a gente residiu, a família toda residiu. Esse museu consiste em quê? Com imóveis, fotografias? O que é que contém no acervo? Nós fizemos uma espécie de tomamento particular. A gente preservou a casa, vendeu uma parte da propriedade, porém a casa foi preservada. Nós fizemos um acervo fotográfico da reconstrução da família ao longo das suas várias estirpes, né? Desde a parte da minha mãe como da parte do meu pai. E também preservamos toda a mobília está preservada, inclusive a máquina de costura do meu pai, porque ele também, além de agricultor, ele era alfaiate. E tem uma pessoa que toma conta lá, né? E tem um jardim, umas plantas. Não se cria mais nada, porque está todo mundo fora. A casa também é antiga? A casa é antiga e eu, particularmente, eu invisto lá, porque dá retorno, a propriedade ela é autossustentável. Então, eu planto milho, eu planto feijão, mesmo daqui, mas eu administro isso. E sempre, todo ano, a colheita tem permitido que, com o lucro desse investimento que é feito em milho, feijão, mandioca, eu consiga preservar a propriedade e ainda sobra um dinheirinho para poder destinar na poupança do meu pai. Procurador, a gente queria agradecer a sua presença, a sua entrevista aqui no programa Impressões. Ari, eu é que agradeço, uma conversa muito, muito informal, mas eu, relembrando alguns fatos da minha vida que, de certa forma, até me emocionaram e muito prazerosa a conversa. Eu lhe agradeço muito pelo convite e estou à disposição. Caso
haja necessidade de uma nova participação para falar sobre outros assuntos, outros temas, eu me coloco absolutamente à disposição e parabenizar a Assembleia, parabenizar você, parabenizar os jornalistas, o pessoal da técnica, enfim, todo mundo que faz esse trabalho aqui magnífico na TV Assembleia. O programa Impressões termina aqui. A gente quer agradecer a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!